terça-feira eu me preparei para esse momento e eu abri de forma aleatória o Evangelho e caiu o capítulo 10, Instrução dos Espíritos, Perdão das Ofensas, item 14 e 15, que eu vou ler para vocês e depois eu vou fazer um breve comentário. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Vós os perdoareis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Eis uma dessas palavras de Jesus que mais devem atingir a vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Comparai estas palavras de misericórdia com as da oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que Jesus dá aos seus discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites, perdoarás cada ofensa, tão frequentemente quanto a ofensa te seja feita. Ensinarás aos teus irmãos esse esquecimento de si mesmo que os torna invulneráveis contra o ataque, os maus procedimentos e as injúrias. Serás brando e humilde de coração, não medindo jamais a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não tem ele que te perdoar frequentemente e conta com o número de vezes que seu perdão desce para apagar as tuas faltas? Escutai, pois, essa resposta de Jesus. E como Pedro, aplicai-a a vós mesmo, perdoai, usai-a de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos, mesmo de vosso coração. Daí, porque o Senhor vos restituirá. Perdoai, porque o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, porque o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, porque o Senhor vos fará sentar à sua direita. Ide, meus bens amados, estudai e comentai estas palavras que vos dirijo da parte daquele que, do alto dos esplendores celestes, está voltado sempre para vós e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoai, pois, aos vossos irmãos como tendes necessidade que se vos perdoe a vós mesmos. Se os seus atos vos foram pessoalmente prejudiciais, é um motivo a mais para serdes indulgentes, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Não haveria nenhum infiltrar os erros de vossos irmãos, se eles não houvessem feito senão ofensas leves. Espíritas, não ouvideis jamais de que, tanto por palavras como por ações, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vã. Se vós vos dizeis espíritas, sede-o, pois olvidai o mal que se vos pôde fazer e não penseis senão uma coisa, o bem que podeis realizar. Aquele que entrou nesse caminho, dele não deve se afastar mesmo pelo pensamento, porque sois responsável pelos vossos pensamentos, que Deus conhece. Fazei, pois, que eles estejam despojados de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que permanece no fundo do coração de cada um. Feliz, pois, aquele que pode cada noite adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Simeão, Bordeaux, 1862. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar seus amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Porque se sois duros, exigentes, inflexíveis, se tendes rigor mesmo por uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça que cada dia tendes maior necessidade de indulgência? Ai daquele que diz: eu nunca perdoarei, porque pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se descendo em vós mesmo não fosse o agressor? Quem sabe se nessa luta que começa por um golpe de espinho e acaba por uma ruptura, não iniciastes o primeiro golpe? Se uma palavra ofensiva, se não vos escapou, se usastes de toda a moderação necessária, sem dúvida, vosso adversário errou em se mostrar muito suscetível, mas é para vós uma razão para serdes indulgentes, de não merecer a censura que lhes endereçais.
Admitamos que fostes realmente o ofendido numa circunstância. Quem diz, não envenenastes a coisa por represália, e que não fizestes degenerar em querela séria aquilo que teria podido facilmente cair no esquecimento? Se dependia de vós impedir-lhes as consequências, e se não o fizestes, sois culpados. Admitamos, enfim, que não tendes absolutamente nenhuma censura a vos fazer, e com isso não tereis senão maior mérito em vos mostrar clementes. Há duas maneiras bem diferentes de perdoar: há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem de seu adversário: eu lhe perdoo, enquanto que interiormente experimentam um secreto prazer do mal que lhe acontece, dizendo para si mesmo que ele não tem senão o que merece. Quantos dizem: eu o perdoo, e que acrescentam: mas não me reconciliarei nunca, não quero revê-lo em minha vida. Está aí o perdão segundo o Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. É o único que vos, contado por Deus, não se contenta com a aparência. Ele sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos. Não se lhe impõe com palavras e vãos simulacros. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de rebaixamento e de inferioridade. Não ouvideis que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, bem mais que pelas palavras. Paulo, apóstolo, Lyon, 1861. Bem, pessoal, esse tema é um tema bastante interessante, né? Porque ele serve para todos nós e para praticarmos no dia a dia, né? Eu sou engenheiro e gosto muito de números, né? E tem uma passagem onde Pedro pergunta a Jesus: quantas vezes perdoarei a meu irmão? O Jesus então respondeu: perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 77 vezes, 7 vezes, que dá um resultado de 490 vezes, né? E Jesus ainda continuou e disse: perdoarás, mas ilimitadamente, perdoarás cada ofensa tantas vezes quanto ela for feita. Esta última frase de Jesus, ela quer que nós entendamos que sempre nós devemos tentar perdoar aquele que nos ofende, né? Então, é uma coisa fácil? Não é, né? Então, a gente sabe que, como eu digo, né, a gente está encarnado aqui no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, né? Então, como eu digo, aqui não vai ter nenhum santo, mas é claro que a gente tenta melhorar, né? E através do estudo a gente vai aprendendo, vai recebendo informações, e quanto mais informações a gente recebe, a gente mais é cobrado. Então, a gente sabe que não é fácil, né, perdoar, e ainda mais aqui na Terra, né, onde a gente tem um planeta de provas e expiações, e não é fácil. Agora, a gente tem que fazer um esforço, né, a gente tem que ser proativo e tentar alcançar esse perdão, né? Eu acredito que se a pessoa num primeiro momento ela não consegue perdoar, ela não deve se sentir também culpada por isso, mas ela começar a fazer um esforço para que isso aconteça. Então, o que ela pode fazer? Ela pode começar a orar pelaquela pessoa que lhe ofendeu, né? Colocar essa pessoa nas orações, e aí começar a quebrar aquela barreira ali que faz com que não haja o perdão, né? Isso aí, para mim, inclusive, é um ato de inteligência, né? Porque nós sabemos que a gente encarnado aqui na Terra, a gente está em constante, ou procura, né? Está em constante evolução. E a partir do momento que você não perdoa, você estagna, né? Então, seria um ato inteligente você tá aqui por um motivo de evolução e tentar buscar isso, fazendo de que forma? Perdoando as ofensas, né? Uma outra coisa que é importante também comentar aqui é que quando você não perdoa uma pessoa, às vezes até aquela pessoa que fez o mal para você não está nem aí, né? E você fica remoendo aquilo, fica com mágoa,
fica com rancor, né? E vai dormir com o inimigo, inclusive, porque você dorme à noite com aquele pensamento na cabeça, aquela mágoa, aquele rancor, e acorda todo dia com aquilo. Então, quando eu digo que é uma forma inteligente você perdoar, é você eliminar esse sentimento, né? Tentar passar por cima desse sentimento. Então, mais na frente eu vou passar algumas dicas para vocês de como a gente pode tentar conseguir isso, né? Só voltando um pouquinho àquela questão de Pedro, quando ele pergunta para Jesus quantas vezes ele deve perdoar um irmão, né? Tem uma passagem no Velho Testamento, 2 livros do Velho Testamento, que dizia que os judeus eles perdoavam até 3 vezes. Então, na 4ª vez, o cidadão já não perdoava mais. Por isso que quando Pedro falou com Jesus, perguntou para Jesus quantas vezes ele devia perdoar, e aí ele perguntou se 7 vezes, né? Perdoaria 7 vezes. Jesus falou para ele, não, seriam 70 vezes 7 vezes. Então, na verdade, foi uma forma figurativa de Jesus falar para ele que tem sempre que perdoar, né? Então, a gente deve buscar sempre perdoar aqueles que nos ofendem, né? Perdoar ilimitadamente, que seria uma lei de Cristo. Eu também gostaria de colocar aqui que quando uma pessoa ali, até foi comentado aqui na leitura do Evangelho, quando uma pessoa diz que perdoa, mas perdoa só da boca para fora, né, que ali foi colocado como perdão do lábio, vamos dizer assim, ela acaba, na verdade, não está perdoando, né, porque a pessoa diz que perdoou, mas só da boca para fora. Esse perdão tem que vir do coração. Esse é o verdadeiro perdão, o perdão sincero, né? Não adianta nós termos o conhecimento, nós sabermos que não adianta perdoar só da boca para fora, porque a gente vai estar correndo em erro, né? Então, tentar realmente fazer isso de coração, né? Só assim a gente vai conseguir se livrar desse sentimento ruim, né? A gente sabe que quando a gente encarna aqui na Terra, a gente não encarna para se vingar, né? Porque às vezes essas ofensas vêm até de vidas passadas, vêm de uma situação de uma outra vida. Então a gente encarna aqui na Terra para viver o amor, né? Para ter uma oportunidade de nos perdoarmos e não ficarmos naquela energia de querer se vingar, viver com esse rancor, com as mágoas, enfim. Então tentar fazer um movimento para que a gente possa sim praticar o amor, praticar o perdão. Isso sim é o que vai fazer com que nós possamos evoluir, né? Conseguimos evoluir, né? A gente sabe que acho que aqui todo mundo já passou por uma situação dessa, que a pessoa diz, eu não sei porquê, mas fulano não me fez nada, mas eu não me sinto bem perto dele, né? Isso acontece inclusive com parentes próximos da gente, né? É onde nós inclusive temos nossos maiores desafios, né? Desafios inclusive de perdoar, né? Mas na verdade nós sabemos que na família da gente é onde estão os nossos maiores desafios, né? E é por isso que não é à toa que nós reencarnamos com esse grau de parentesco para que possamos inclusive evoluir, né? E uma das formas de evolução é a gente passar por cima de algumas situações e perdoar, né? Eu tenho uma outra anotação que eu fiz com relação a esse evangelho, que Emmanuel, no livro O Consolador, ele sempre coloca que orai e vigiai, porque as mágoas estão ali, mas o livre-arbítrio nos permite decidir se vamos eliminá-las através do amor, do perdão e principalmente da caridade, ou se nós vamos ficar remoendo o sentimento de mágoa e rancor, né? Então, nesse livro O Consolador, Emmanuel já colocava isso, orai e vigiai. Orai é uma forma de a gente mandar boas energias, tentar quebrar essa mágoa, esse rancor, quebrar esse laço, né, de ofensa, e aí sim cada um seguir o seu caminho, caminho de evolução, né? Então fica a minha sugestão
para que nós sempre oremos e vigiemos os nossos pensamentos, para que nós trabalharmos os bons sentimentos, para que se torne uma prática do dia a dia, né? Somente assim a gente vai entender o real sentido da palavra perdão. Na própria oração do Pai Nosso, né, tem um trecho que diz: assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, é assim que temos que agir, pois se Deus nos perdoa diariamente, né, quantas vezes nós costumamos perdoar? Então, que fica esta frase como uma reflexão, né? Então, nós, principalmente espíritas, que temos o conhecimento da doutrina, que temos várias obras espíritas, que nos ensinam como agir, como pensar, como praticar o bem, né? Então, uma forma de praticar esse bem seria fazer o perdão. Então, fica aqui a minha dica de que quando houver alguma ofensa, tentarmos trabalhar de forma que quebrar essa energia ruim, né? Através de oração, sempre vigiando os nossos pensamentos e por que não, orando por aquele que nos ofendeu, né? Então, a partir do momento que a gente tem o conhecimento da doutrina espírita, das leis de Cristo, cabe partir de nós essa iniciativa, não ficar esperando pelos outros. Isso mostra uma grandeza de espírito, né? Então, era isso que eu tinha passado para vocês a respeito desse tema. É um tema que, como eu falei, que deve ser praticado no dia a dia por todos nós, e assim, com certeza, a gente vai ter uma vida mais leve, uma vida mais tranquila, sem problemas de energia ruim nos assolando. Então, fica aqui a minha dica para que possamos sempre, na medida do possível, né, perdoar, às vezes não momentaneamente, mas trabalhar esse sentimento de amor, orar pelo próximo, aquele que nos ofendeu, de forma que a gente tenha uma vida mais harmoniosa.